para o Dr. Djalma, é uma total desconhecida. É uma total desconhecida do Dr. Djalma. Brincadeira, né, Djalma? Não, vamos lá então. Disso. Queria, dizer um bom dia para todo mundo aqui, pessoal da rádio, nossos amigos aqui que a gente conhece aí, tá sempre junto, aos ouvintes da Rádio Cidade. E hoje a gente traz, eu trago, a Luana, que é a minha esposa, a Luana que trabalha com nutrição, nutrição integrativa. E como a clínica Dental Class é integrativa, a nutrição faz parte e tem tudo a ver com o que a gente quer para o nosso paciente: melhorar a consciência, melhorar toda a parte de saúde, criar um equilíbrio corporal, emocional no nosso paciente. E isso começa pela nutrição. Então, faço as honras agora da nutricionista Luana. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então a gente veio falar assim como uma continuidade, outra vez teve o André aqui falando sobre essa importância de olhar, desse olhar emocional e dentro de uma clínica integrativa, e muitas das doenças se formam pela questão emocional e a nutrição não fica longe disso, A gente come praticamente as nossas emoções, Então, meu trabalho hoje ele é todo influenciado. Eu estou há anos mudando a minha forma, meu método de trabalho para conseguir abraçar essa pessoa que chega até mim, que é aquela pessoa que muitas vezes já passou por muitas dietas, está cansado, está frustrado com a nutrição, tem medo de chegar no nutricionista, mas realmente precisa, Precisa de toda essa mudança de hábito, precisa de um resultado. E aí eu venho então com esse olhar integrativo dentro da clínica, também trabalho ali junto com o André. A minha especialidade é dentro da clínica integrativa e a medicina chinesa, então eu atuo junto com a medicina chinesa, e aí por isso que acaba sendo um trabalho todo integrado ali dentro da clínica. Muito bem, a Luana, deixa eu dizer o nome dela, sobrenome Luana Haupt Gonçalves. Isso. É isso? Isso. Acertei também? É isso aí. Muito bem. Vamos lá. Aquela frase, somos o que comemos, é isso mesmo? Essa é mais velha que andar pra frente, essa frase, Essa frase é mas clichê. Ela é clichê, mas ela tem muito a ver, ela funciona porque eu acredito que o nosso corpo ele é reflexo das nossas escolhas. Olha, é isso aí. Então, nós sempre temos que unir, alimentação é uma delas, Exatamente. Nós sempre temos que unir corpo, mente e emoções. Uhum. Então, se nós somos o que comemos, porque nós somos o efeito de tudo isso. E quando eu digo que comemos, não é só o alimento, mas também o que nós escutamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. É todo esse complexo que vai fazer, o teu corpo manifestar esse efeito. Então, um sobrepeso é um excesso de várias coisas que não precisam estar ali. Uhum. E aí quando a gente vai falar sobre alimentação, todas essas emoções elas vão interferir na tua escolha, O meu trabalho acaba sendo muito voltado para mulheres, meu público principal é mulheres, que chegam até mim e impossível não dizer assim, aquele dia que vem a TPM, aquele dia que vem a ansiedade, aquele dia que se frustrou com alguma coisa, acaba descontando na comida. Ou então a gente tem culturalmente, um dia de alegria também, um dia que você quer comemorar, a comida tá ali. Então, olhar para a comida como esse complexo, como integrado a nós, a nossa cultura, faz com que a gente consiga resultados mais consistentes e duradouros do que simplesmente eu entregar um plano alimentar que a pessoa muitas vezes não consegue seguir e não volta por aquela frustração. Mas eu gostei dessa fala que você fez aí. Temos o dia da alegria. Dia da alegria. E como é que é esse dia da alegria? Como é que você faz se passa para sua paciente, para o seu paciente, esse equilíbrio do dia da alegria com os demais dias da semana? Como é que a gente faz esse equilíbrio? O meu método de trabalho todo hoje é voltado em 7 degraus de consciência alimentar. Então, desde a minha formação, todos os meus estudos e observação na prática, eu juntei isso em 7 degraus. Então, quando a pessoa chega até mim, eu coloco ela, eu nivelo ela onde ela tá e a gente estrutura um caminho para ela ir avançando. Então, quando a gente fala, dessa questão de comemorar com o alimento, ele faz parte do relacionamento que a gente tem com a comida, faz parte dessa cultura. Então, a primeira coisa que eu faço com a minha cliente é que eu tiro as proibições. Quando a gente se coloca várias proibições do tipo não posso, não devo, eu só posso no dia permitido, eu só posso no dia livre, Aí aquelas
aquele alimento ganha poder sobre você. Porque no dia que você está diante de uma festa, que você não vai ter controle, né? É aquele dia que você se permite. Hoje pode. Aquela frase famosa, hoje pode, né? Porque hoje eu tô comemorando alguma coisa, então hoje pode. E aí chega diante daquele alimento e perde o controle. Aí que entram os excessos. Quando você cai por terra essa questão de não, eu não posso isso ou não posso aquilo, você precisa assumir a autorresponsabilidade. E aí que entra o equilíbrio. Porque você pode sim fazer parte de diversos momentos e fazer parte de comemorações sem precisar comer até ter que abrir o botão da calça, ou ter que comer até passar mal. Ou ter que sair de lá tomando remédio. O dia do lixo existe. Figura do dia do quê? Dia do lixo. A gente chama do dia do lixo. Você nunca ouviu falar no dia do lixo? Dia do lixo, por favor. Digam para esse velho aqui que não ouviu. Não é o dia do gari, hein? Não, o dia do lixo. Que é o dia que é o dia do liberou geral. A gente tá chamando de dia do lixo. Eu já trabalhei dentro da área esportiva, né, dentro da área de academias, e já fui a nutricionista que receitei o dia do lixo. Avançando mais um pouco, eu percebi o quanto que isso se torna prejudicial. Porque a gente está chamando o nosso corpo de lixeira, né? E o alimento de porcaria. Então, quando a gente coloca esse alimento é uma porcaria, esse alimento é isso, esse alimento é aquilo, a gente cria vários conceitos que atrapalham a tua relação com a comida, né? Então, o dia do lixo, o que seria para quem não conhece, né? Você tá seguindo um plano alimentar, você tá seguindo uma dieta, pesando os alimentos todos os dias, e aí tem um dia que você é livre para comer o que você quiser, ou uma refeição lixo, ou um dia do lixo, né? Que aí você vai comer o que quiser. O que acontece na prática? Esse dia, dentro da psicologia do comportamento, nesse dia vai acontecer aquilo que eu comentei. É um dia onde você mesmo se permitiu, você abre uma lacuna de permissão. Hoje eu lido com muitas pessoas que sentem culpa relacionadas ao comer. Então come, depois vem a culpa, vem a frustração, aí vem o exagero de novo, aí vem a culpa de novo e fica nesse ciclo vicioso e não consegue ter um resultado duradouro. Então, esse dia do lixo é para aliviar essa culpa. Eu vou lá, vou comer um monte de pizza, de hambúrguer, de chocolate, o que tiver na minha frente, né? O que esse dia me permitir, porque hoje eu tô liberada, hoje pode. Quero entrar num assunto, até eu acho assunto, para mim, que eu tenho baseado em alguns comentários do dia a dia, que eu acho que a gente pode discutir. Mano. Porque se a gente fala de consciência alimentar, controle de peso, controle de colesterol, se a pessoa tiver algum problema, tudo que você domina, mas tem muita gente apelando pro remédio. Por que eu tô falando isso? Já algumas pessoas que a gente vê passando na rua, acho que muita gente vai se identificar. Olhou a pessoa assim, ó, a pessoa caiu no Monjauro. Não, verdade. Caiu no Monjauro. Tá secando porque caiu no Monjauro, medicina. Eu queria conversar sobre isso. Eu não sei se você já passou cliente sobre isso. Sou a pessoa que usa esse tipo de medicamento, cada vez mais popular, para você perder peso de uma forma muito rápida, e a reação do organismo para você manter ou para que isso não seja prejudicial à saúde. Sim, eu imaginava que ia chegar nessa pergunta porque faz parte da atualidade agora, né? Tá todo mundo... Realmente eu tenho visto, assim, inclusive pessoas que já eram magras e agora estão super fininhas, né? Raquíticas. Mas assim, o que é a minha opinião, né? O remédio, ele funciona quando há necessidade. Porque se a gente for pensar assim, um paciente que realmente precisa vai passar por uma bariátrica, nós temos um recurso hoje. Nós temos uma medicação que ajuda realmente naquilo e pode evitar que um paciente vá para uma cirurgia mais agressiva. Mas, como tudo... O que eu vejo a maioria das pessoas, mais uma vez, buscando uma solução milagrosa. As pessoas não querem mudar comportamento, as pessoas não querem mudar o que elas estão fazendo, elas querem continuar igual e muitas vezes eu escuto assim, Luana, me emagreça. Entende essa posição? Me emagreça. E aí eu tenho que trazer para a responsabilidade. Não, eu te dou o caminho, mas quem faz é você. Então, mais uma vez, os remédios estão vindo como uma solução milagrosa e rápida. Eu não quero mudar nada do que eu estou fazendo e quero tomar um remédio para que aquilo seja acelerado. Então, isso tem consequências. Dentro da visão da medicina chinesa, nós vamos ter outras partes sendo afetadas com esse uso. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né, individualmente para ver se realmente tem a indicação para aquele remédio. Não estou dizendo que não tenham casos que precisam usar. Ok, mas hoje a gente vê um exagero dentro do medicamento. E aí, as consequências, alguns anos, elas vão vir.
Olha, é isso aí. Vamos para o intervalo e depois do intervalo você, Valdomiro, vai fazer a sua pergunta para a nossa convidada. É um assunto que muito me interessa. É verdade, muito, verdade. muito. Hoje o doutor Djalma está mais silencioso. Está mais silencioso, tá não sei. Estou deixando ela, né, falar sobre o assunto que ela tanto domina, né? Domina, já Na nutrição, lá em casa, quem manda, quem faz, né, quem executa e dá as ordens é a Luana, né? Quantos filhos vocês têm aí, Djalma? Um filho, né? Eu com a Luana, mas eu tenho três filhos. Ah, três filhos? Eu tenho a Liz e a Lara e o Davi Spartacus. Davi Spartacus? Davi Spartacus Hauptreuter. É um homem com dois Hs. Gostei. Gostei. Davi Spartacus. Gostei mesmo. Aí, parabéns. Bem criativo e bonito o nome. Fizemos umas compras. Vamos falar da entrevista que é melhor. Rapaz, olha aí o problema. Tá ficando cara essa entrevista. Ainda bem que foi fora do ar, porque senão eu também ia ter problema. A Nani também ia ter problema. Aliás, o Rodrigo também ia ter problema. Mas vocês dois estamos falando aqui das nossas senhoras. Vocês também são homens que estão bem acompanhados. Muito. Suas esposas são mulheres extraordinárias, mulheres inteligentes, mulheres bonitas. Vocês estão bem acompanhados. Vocês não ficam devendo nada aqui. Não, isso é verdade. Devendo nada. Vamos continuar na nossa entrevista. Agora a sua pergunta, Valdomiro. Pergunto para Luana. Reprogramar é complicado, né? Hoje de manhã... Luana, bem próximo do microfone. Depois. Hoje de manhã fui lá na balança e eu estou com um problema realmente de esse sobrepeso, exagero. Não, exatamente, mas o exagero que a Luana estava comentando ali, que eu sou uma pessoa muito intensa nessa hora. A semana toda eu estou cuidando, mas vamos lá para um churrasco, por exemplo. Aqui, ó. E aí depois fica aquela... Final de semana aconteceu isso. Eu e a minha esposa lá assistindo uma série, aí ela bem assim, vontade de comer um hambúrguer. Vamos lá, pedimos um hambúrguer, cada um, comemos. Assim que acabamos, veio aquele sentimento de culpa. Não deveria ter feito isso. Eu olhei para ela e disse, amanhã você vai lá, corre na Beira-Rio e pronto, tá tudo resolvido. Mas aí hoje de manhã eu fui na balança e eu tô com uma luta. Eu olhei, rapaz, a balança, ela não saiu do ponto onde ela estava 3 semanas atrás. E aí foi onde me chamou a atenção quando a Luana falou sobre reprogramar. É um processo complicado, não é todo mundo que consegue. Qual seria o caminho, Luana, para fazer essa reprogramação? Isso é um processo, como eu falei, né? Hoje eu consigo estruturar isso em 7 degraus, onde a gente vai subindo degrau por degrau. O tempo que cada um leva é individual. Depende de cada um, né? Depende de cada um. Mas a frase que você falou resume muito isso, que é a questão... Eu estava lutando com a comida. Hoje, a comida se tornou uma luta para nós, né? A gente pega aí nossos ancestrais lá, que tinham que caminhar longos períodos, que caçar, que ir atrás do alimento, né? A atividade física intensa. E hoje, esse cenário mudou. Hoje, a gente tem uma atividade física bem baixa, muitas vezes passa o dia sentado, e o alimento está muito disponível. Então, é lidar com os excessos e não com a falta, né? O alimento, ele está muito disponível. Você aqui sentado teve um desejo, você pode abrir seu celular, apertar um aplicativo e esse alimento chega até você. Então, é muito mais sobre você aprender a lidar com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas emoções, né? Para você ter o controle, você governar sobre a sua alimentação e não as suas emoções governarem sobre você. Porque é isso que acaba acontecendo. Então, hoje nós temos muita gente que está presa nessa questão. Eu já estive nesse lugar, por isso que eu já trabalho aqui, que é estar preso na culpa com relação à comida, né? Então, você teve um desejo, você vai lá, você cede a ele, mas depois vem a culpa. Então, o cérebro, ele tem vários gatilhos que ele utiliza para você justificar um comportamento. Então, no momento que você está comendo, para aliviar aquela culpa, começam várias frases na mente. E essas frases que a gente busca reprogramar para mudar o comportamento. Por exemplo, estou aqui comendo e vai vir o pensamento, amanhã eu compenso. Esse pensamento, ele é chave e ele é sabotador, porque você vai pensar assim, amanhã eu compenso, e você continua comendo aquilo, você já está satisfeito, e aí vem assim, não, mas amanhã eu vou fazer exercício, amanhã eu vou comer menos, amanhã eu posso fazer um jejum, amanhã eu posso... E você fica comendo aquele alimento, pensando tudo isso, para justificar aquele momento. Agora, pergunta se amanhã vai ter mais exercício. Ou se vai ter jejum. A verdade é que só aumenta a culpa.
E aquilo ali, tudo se torna uma sabotagem para você conseguir vencer, conseguir atingir seus resultados. E aí, então, é esse ciclo que acaba ficando preso. Você vai até a balança, você se frustra com o resultado. Aí você vai pra vida, você diz que você vai fazer diferente. Aí chega diante daqueles alimentos que você não consegue ter controle e comete o excesso de novo. Aí vem a culpa, aí vem a justificativa, aí vem a frustração de novo. Então, nós precisamos tirar a pessoa desse ciclo para que ela consiga ir além disso, subir um degrau acima disso, olhar para aquilo e conseguir vencer e reprogramar a mente nesse sentido. Ou seja, não é essa reprogramação, ela não tem uma receita pronta para, como a senhora traz, para todo mundo, né? O que se aplica para mim não se aplica para o Rodrigo, para o Dilei, depende Exatamente. da avaliação individual. Porque nós precisamos olhar dentro da rotina e da vida real dessa pessoa. Foi por isso que há um tempo eu parei de trabalhar com dietas, né, com plano alimentar. Hoje eu utilizo isso como estratégias dentro do método, como estratégias quando a pessoa estiver pronta para elas. Justamente por olhar e querer entender mais de como funciona a nossa mente, de como funciona o nosso comportamento e gerar, né, o que me motiva é gerar resultados que realmente sejam duradouros. Então isso seria maravilhoso se tivesse uma receita pronta, daí a gente entra nos remédios, né? Os medicamentos são uma receita pronta, mas cada pessoa tem o seu universo próprio, né? E tem os seus desafios ali para lidar e como aplicar isso dentro da rotina daquela pessoa. E aí por isso que faz a diferença. Teu público-alvo, o maior público são as mulheres, é isso? Você isso. Trabalha muito com mulheres? Isso. E mulheres de todas as idades? Não que eu não atendo os homens, mas é que geralmente chegam mais até mim as mulheres, né? Pois é. E aí, mulheres, vamos falar de mulheres, então. Em que momento a mulher te procura? É só no momento da obesidade ou ela também... Às vezes você pode atender uma mulher magra, mas que quer mudar o hábito alimentar? Existe esse tipo de comportamento ou o comportamento maior é quando a mulher está começando a ter sobrepeso e aí procura profissional? Geralmente vem motivado por uma frustração com o corpo, mas nem sempre significa sobrepeso. Então, por começar a falar mais abertamente sobre isso, né, sobre que nem ele perguntou, sobre essas questões da mente, esses pensamentos, muitas mulheres se identificam com isso e percebem, poxa, eu tô passando por isso. Eu passo 5 dias da minha semana culpada por comer e eu não quero mais viver nesse ciclo, né? Então elas chegam até mim, como que eu faço para vencer isso, né? Como que eu mudo de fato? Na verdade, que ninguém quer mudar hábito, né? Vamos ser sinceros, né? Ninguém vai chegar até mim e dizer, eu quero mudar meus hábitos. Não, você quer um resultado. A mudança do hábito, ela é o processo, né? Mas o que motiva é o desejo por uma mudança de algo. Então, você está insatisfeito com alguma coisa e geralmente essa insatisfação vem pela forma física. E quando você atende, você coloca dentro desse programa também a questão da atividade física? Ou não? A pessoa pode chegar para você e dizer, não, mas eu não quero fazer atividade física. Ou dentro do teu trabalho, do teu método, a atividade física caminha junto? Sim, vamos lá, eu gosto de trabalhar muito a autorresponsabilidade, né? Respondendo também, complementando ali a pergunta dele, quando você faz uma escolha, você tem que fazer uma escolha consciente. Então, hoje, a pessoa que está presa nesse ciclo, ela não consegue fazer uma escolha de forma consciente. Mas, como que você vai acabar com a culpa? Quando você estiver consciente do que você está escolhendo, sabendo que o que você escolhe gera um resultado. Então, dizer assim, eu não quero fazer atividade física, é como a gente pegar um carro e dizer assim para ele, eu quero que você ande, mas eu não vou botar gasolina em você, não vou fazer a revisão, né? E quero que o carro esteja lá pronto para o meu uso. Então, o nosso corpo, ele é veículo. Ele precisa de atividade física, precisa de movimento, justamente por essa questão de que nós diminuímos a nossa atividade física do dia a dia. Hoje, se passa muito mais tempo sentado. Então, a atividade física, o exercício, é para você, pelo menos em 45 minutos, ou 30, ou 1 hora, você colocar o seu corpo num efeito de movimento, né? Então, realmente é importante. Não tem como fugir disso. Existe como a gente vai levar essa pessoa a desenvolver esse hábito do exercício. Mas precisa ser feito, assim como a água, né? O corpo precisa de hidratação, precisa de movimento, precisa de um bom sono, precisa de sol, né? Tudo isso faz parte do degrau de base que a gente tem que trabalhar. São os pilares que sustentam um bom resultado. Tem também algumas pacientes, as mulheres que procuram para gravidez, né? Para querer engravidar, né? Que daí vai mudar toda uma maneira de pensar e claro que mudando a alimentação, tirando aqueles não dá, eu não consigo, né? Muita gente às vezes até engravida, né? Adotou, tirou aquele peso que eu quero, acontece. Quantas e quantas pessoas já aconteceu isso? Às vezes o maior obstáculo
é o querer tanto, né? A gente, quando solta aquilo acontece naturalmente, espontaneamente. E pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, eu tô com algumas mulheres em atendimento, né, para tratar a questão da fertilidade, e já vi isso acontecer realmente, já tive resultado bom do engravidar, né, de achar que não pode engravidar. E aí a gente começa primeiramente a preparar o terreno, né? Eu preciso olhar para as questões físicas, fisiológicas daquele corpo, né, dar uma boa condição. É como eu digo assim, preparar a terra para plantar. Você quer plantar uma horta, mas você vai plantar isso em qualquer terra? Você precisa preparar, deixar a terra ali adubada, fértil, né? Tirar aquilo que não serve mais. Então, tudo isso é feito também no processo, né, da questão de engravidar. Então, melhorando o terreno biológico, a gente vai para a parte emocional. Aí nós precisamos trabalhar aquilo que está impedindo. Eu digo que não há garantias, mas é o caminho para você ter um resultado nessa parte, né? Soltar muito daquele apego ao resultado. Isso vem no emagrecimento, vem no processo de engravidar, ou tudo aquilo que a gente quer, fica pegado ao resultado e esquece de viver o processo. Quando a gente cria, assim, uma alegria de viver o processo, a alegria não vem só no dia da comemoração da comida gostosa, o dia que a gente vai pro restaurante e diz hoje pode. A alegria tá em viver o processo, a alegria tá em você cuidar de você e você sentir mesmo prazer com isso. Então, dentro dessa, né, da pergunta de Djalma, eu vi realmente resultado com isso. Nós trabalhamos junto com a medicina chinesa, a fitoterapia, trabalhamos a parte da alimentação, né? E aí foi feito também um trabalho emocional dentro da linha terapêutica. E aí, um tempo depois, veio aí o fruto maravilhoso, né? Pra gente comemorar. Eu quero só tentar entender uma outra situação, porque eu quero voltar a falar da medicação. Eu quero só voltar um ponto, mas aqui para mim ficou uma brecha. Você acha que existe... eu vou falar... Você vai entender a minha pergunta. Existe uma forma onde você pode ou deve conciliar a medicação juntamente com a parte da consciência alimentar na dieta? Existe alguma situação onde essa questão da medicação, que tanto se fala hoje, ela realmente se encaixa? Sim. Vamos falar de um paciente obeso, assim, que seria um paciente que seria indicado para uma bariátrica. Então, a gente pode utilizar o remédio como uma muleta. Aquela pessoa, naquele momento, ela não consegue sair do estado que ela está. E aí entram também, né, outro assunto polêmico, os medicamentos antidepressivos. Toda a questão de medicamento, ela vai servir como uma muleta naquele momento para te dar um impulso. Então, nós precisamos gerar um resultado naquele paciente. Ele vai talvez precisar fazer uso daquele medicamento, só que um dia ele vai parar de tomar. E aí, se ele não tiver um acompanhamento e estiver trabalhando tudo isso junto, tudo volta. Por que a gente tem, então, pessoas que foram para bariátrica, que passaram por uma cirurgia agressiva a esse ponto, emagreceram aí, né? Tirou uma pessoa de você. Isso, você tirou uma pessoa de você, às vezes 40 quilos mais, e aí depois, passam uns anos e aquilo volta. E eu já atendi, né, pacientes pós-bariátrico que falavam assim, eu queria comer e eu não podia. O meu estômago doía, né? Passava mal mesmo. Então, a gente tem uma questão que não foi trabalhado o impulso. Não foi trabalhado a mente, o comportamento ali. Então, você ainda quer fazer, mas algo físico te impede. Os medicamentos estão fazendo isso também. A pessoa não sente vontade de comer. Aquilo tem um impeditivo ali, né? Então, acaba tendo mais resultado porque ela não tá mais fazendo as mesmas coisas que ela fazia. E muitas pessoas tiveram bons resultados com isso, mas eu digo, o trabalho tem que continuar, você não pode ficar dependente das muletas, né? Elas vão servir ali para pessoas que são indicados, vai servir por um período, mas você tem que trabalhar junto ao comportamento e à mentalidade para conseguir sustentar esses resultados depois. Muito bem. O tempo sempre é nosso adversário, aqui. Mas antes de encerrar, meu caro Djalma, eu mandei um banner aí para você, eu vou numerar aí no grupo. Não sei se é possível. Possível, sim. Colocar no ar. É que nesse dia 25 teremos uma palestra ali no auditório da Dental Class, na Barão do Rio Branco 342.